Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E o tema de hoje é recurso especial. Então, primeiramente, nós já falamos de apelação, de agravo de instrumento, agravo interno, agravo em recurso especial e extraordinário, recurso ordinário, e hoje nós iremos tratar do tema que é recurso especial, previsto no artigo 1029 CPC, combinado com o artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Primeiramente, falar dos legitimados, que são pressupostos processuais. Quem são os legitimados para apresentar o recurso especial? Via de regra, conforme o artigo 996 afirma, serve para todos os tipos de recurso. Então, os legitimados para interpor o recurso é a parte vencida, o terceiro prejudicado, e lembrando, o terceiro prejudicado é aquele que ainda não está no processo. A partir do momento que ele ingressou no processo, ele deixa de ser terceiro e passa a ser parte. E o Ministério Público, lembrando novamente, se o Ministério Público é o autor da ação, ou é réu na ação, ele é parte. E nesse caso aqui, quando destaca-se o Ministério Público, coloca o Ministério Público como parte, como fiscal da ordem jurídica. Aqueles casos previstos no artigo 178 do CPC, dos quais nós já falamos em outros recursos, e não cabe repetir novamente aqui. Temos também os prazos, que nós vamos falar de tempestividade. Os recursos são tempestivos se eles forem apresentados dentro do prazo. E o artigo 1003, de forma genérica, mais uma vez, fala que o prazo começa a contar para qualquer que seja o recurso, da data em que são intimados da decisão ou mesmo da publicação nos casos em que couber. O parágrafo 5º, nós não podemos nos esquecer dele, ele diz que o prazos para interposição de recurso e para contrarrazoar é igual de 15 dias. E isto obedece ao princípio que nós já estudamos também, o princípio da paridade de armas, igualdade ao recorrente e ao recorrido. Mas ele faz a exceção, retirando desse prazo de 15 dias o embargo de declaração, que segue pelo artigo 1023, apenas 5 dias. Quando falamos de embargo de declaração, nós falamos especificadamente a respeito desse prazo apenas de 5 dias que é dado aos embargos. Temos sempre que trazer em mente que o Ministério Público, a União, Estados, Distrito Federal, que são os procuradores da União, dos Estados, Distrito Federal e município, bem como a Defensoria Pública, elas gozam de prazo em dobro, ou seja, prazo simples, eu falo 15 dias para interposição de recurso. Prazo em dobro, para nesses casos previsto em lei, será de 30 dias. Destaca-se também ainda o artigo 229, quando ele trata de litisconsórcio. Havendo litisconsórcio, a lide envolve litisconsórcio, aonde cada litisconsorte tem procurador diferente, e não basta ser procuradores diferentes, de escritórios distintos, eles terão também o prazo contado em dobro. Mas não se aplica esse prazo
nos casos que tratar de processo eletrônico, porque perde a natureza e o motivo pelo qual ele foi dado, em decorrência da dificuldade de pedir cargas, acompanhar processo, ler tudo correndo. Quando é eletrônico, não, está à disposição, podem baixar no mesmo dia, na mesma hora, fica com quanto tempo quiser, com os autos à sua disposição. Então, o prazo em dobro, ele pode perder essa qualidade quando os autos forem eletrônicos. Vamos para o terceiro elemento, falamos já da legitimidade, tempestividade, vamos falar agora do preparo, que é igual para qualquer recurso. Alguns recursos exigem preparo, embargo e declaração, não há necessidade de preparo. Mas e o recurso especial? O recurso especial necessita do preparo, salvo se a pessoa tiver a isenção concedida por lei, como é o caso daqueles beneficiários da justiça gratuita, também como é o caso do Ministério Público, dos procuradores da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal. Esses daí são dispensados de apresentar o preparo, fazer o recolhimento das custas junto com recursos, porque não sofrerão qualquer tipo de deserção ou de sanção penal. É lógico, uma pessoa que está obrigada a fazer o preparo e não o faz, será intimada para fazer o preparo. E se não atender a decisão judicial, o seu recurso será considerado deserto. Vamos agora falar das competência ou cabimento, no que trata-se de cabimento e competência para o recurso especial, que é a matéria que nós estamos estudando. Ora, professor, quem é competente para julgar o recurso especial? Competente para julgar é o Tribunal Superior de Justiça. Temos que entender que o Brasil tem vários tribunais superiores e apenas um Tribunal Supremo. STF é Tribunal Supremo, não é enquadrado simplesmente como Tribunal Superior. Tribunal Superiores são tribunais, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que trata de questões do direito material, TST, direitos trabalhistas, STM, da área militar, e o STJ, que vai tratar tanto civil como penal, tributário, administrativo, essas outras matérias que não estão específicas em outro tribunal superior. Então, via de regra, na matéria civil, que é específica aquela que nós estamos estudando, o competente para julgar quando eu ingressar com recurso é o STJ. Então, professor, então eu vou dirigir o recurso especial ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça? Não. Não acabou que ele é o competente? Sim, mas o recurso tem que ser dirigido ao tribunal recorrido. E é o tribunal recorrido que vai reunir tudo e após fazer o primeiro juízo de admissibilidade é que ele vai encaminhar ao tribunal competente. É diferente do agravo. O agravo não tem folha de interposição porque ele é apresentado diretamente ao tribunal competente. Não é ao tribunal que proferiu a decisão. Então, o recurso especial eu vou dirigir ao mesmo tribunal que deu a decisão contrária, que eu estou querendo a reforma? Sim. E ele vai julgar? Não. Ele vai encaminhar ao tribunal competente, que no caso seria o STJ. Então, os tribunais de segundo grau, conhecido como tribunais regionais, eles simplesmente
serão resolvidos, farão o juízo de admissibilidade, receberão recurso e encaminharão. Professor, então, em suma, o que diz o artigo 105? O cabimento. Cabimento é quais são as hipóteses jurídicas nas quais eu posso apresentar o recurso especial. Então, essas hipóteses jurídicas das quais eu posso quando ela contrariar a lei federal, ato de governo contestado em face de lei federal, ato de governo que fere lei federal, e um tribunal de divergente interpretação sobre a mesma lei federal. Tribunais distintos com interpretações distintas da lei federal. Esses são os cabimentos. Observem, e eu quero chamar bem atenção a isso, que fala-se muito de lei federal. Professor, por que isso? Porque os tribunais superiores, eles têm a competência de guardar as leis federais. Ou vamos chamar o seguinte, dividindo aquela nossa famosa pirâmide Kelsen em 3 partes, eu tenho normas constitucionais e nela eu vou botar competência para analisar qualquer violação, negação de vigência ou qualquer ato de governo que fere a Constituição Federal, eu vou tratar com o STF. STF, guardião da Carta Magna. Professor, e as cortes superiores? Olha só, Suprema Corte, Corte Superior. As cortes superiores vão tratar com normas infraconstitucionais. Professor, e as normas infralegais? Aí eu deixo para os juízos e aos tribunais tratar disso. Mas se viola súmula, professor, eu posso, súmula do STJ, entrar diretamente com uma reclamação ao STJ? Posso, tranquilamente. Se viola a súmula do STF, eu posso entrar reclamação ao STF? Sim. Mas isso nós iremos analisar em um futuro quando trabalhar com as reclamações. A priori, para o nosso entendimento, fica assim. O recurso especial, toda vez que houver afronta à norma infraconstitucional. E se houver afronta constitucional, eu vou recorrer ao STF através de um recurso extraordinário. Nada impede da apresentação das reclamações, como eu já falei, que será matéria de outro vídeo. Professor, então, quem interpõe recurso à outra parte faz o quê? Contrarrazoa. Então, uma parte vai arrazoar, interpor o recurso, cujo prazo, nós já vimos, é de 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º. O que é que o autor quer com o recurso? O que é que o recorrente quer com o recurso? Reformar a decisão. Toda vez que alguém recorre, o objetivo principal, pano principal de que se discute é a reforma da decisão. Reforma da decisão com base em quê? Com base em uma violação, a uma violação de preceito infraconstitucional ou uma não vigência, não dá vigência a preceito ou interpretações divergentes, ou seja, em qualquer das situações previstas no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, há uma violação à norma infraconstitucional, a uma norma federal. Tendo essa violação, eu peço a reforma da decisão, porque aquela decisão, se manter da forma que está, ela vai prejudicar, vai trazer um probleminha chamado de insegurança jurídica, de ordem pública. E isso não vai gerar uma harmonia
social. Então, pede-se essa reforma. O que é que o recorrido deseja? Ora, se reforma, quem pode pedir a reforma, de acordo com o artigo 996, é a parte prejudicada. Ora, se ele reformar a decisão, quem será prejudicado é aquele que venceu. Então, o vencedor, o recorrido, no caso, ele vai pedir que a decisão não seja reformada. Ele pede a manutenção da decisão, porque a reforma pode trazer prejuízo e traz dentro disso, dentro de umas contrarrazões de recurso especial, demonstrações que não houve violação à norma infraconstitucional. Então, para que servem as contrarrazões? Manter a decisão, visto que ela se contrapõe, ao nome, contra-razões, se contrapõe às razões apresentadas no recurso. É possível, em sede de recurso especial, apresentar um recurso especial adesivo? O artigo 997 do CPC diz que o recurso adesivo será apresentado nas decisões parciais. Para ver isso, tem que ser tanto vencido o autor como vencido o réu. Professor, um exemplo que eu não estou conseguindo entender. Maria se envolve em acidente de trânsito com José e Maria ingressa com uma ação por entender que são prejuízos que ela sofreu, pedindo 100. Na decisão, o juiz resolve dar 60. Ora, se Maria pediu 100 e o juiz deu 60, eu tenho que Maria é vencedora, ou seja, ganhou em 60, enquanto que José é vencido em 60. Então, José é competente para pedir a reforma da decisão para não pagar os 60. Maria não pode entrar com recurso em relação aos 60 e dizer não quero os 60, porque ela é a parte vencedora e ela não teria legitimidade de acordo com o artigo 996. Mas Maria é legítima em pedir e dizer ao tribunal, ô tribunal, eu pedi 60. Tu me destes apenas, ou pedi 100, tu me destes apenas 60. Eu quero os 40, então ela pode, Maria, entrar com recurso pedindo que seja aumentado em 40. Professor, então no mesmo processo, pode a pessoa apresentar um recurso e contrarrazoar o recurso da outra parte? Sim, pode apresentar recurso e pode apresentar contrarrazões. É lógico, dos 40 que ela quer que aumente, Maria vai apresentar um recurso. E em relação a José, José vai apresentar um recurso em relação aos 60 e Maria vai contrarrazoar aquela reforma pedida por José. Então, em relação aos 60, a Maria vai apresentar as contrarrazões. Em relação aos 40, que ela quer que aumente, ela vai apresentar um recurso. Professor, pode, se José entrar com ação ou entrar com recurso, Maria apenas contrarrazoar e arrazoar na mesma petição? Não. São petições distintas. Recursos e contrarrazões são distintos. Me lembro da aula de contestação, aonde na mesma contestação o réu pode contestar e entrar com a reconvenção. É como se fosse um pedido contraposto, um pedido próprio dentro de uma contestação. Isso pode acontecer? Pode acontecer na contestação. As contrarrazões não estão ainda nesse nível de uma contestação. São recursos, são petições separadas. Então vamos lá.
Saiu o acórdão, eu já entro direto com recurso especial? É lógico que não, eu já estudei. Porque se eu entrar do acordo diretamente com recurso especial, vai haver inadmissibilidade do recurso por causa de quê? Por falta do pré-questionamento. Então saiu o acordo, primeiro eu vou pré-questionar. O que é pré-questionar? É questionar antes, que nós já vimos na aula de embargos. Questionar antes, questionar o próprio tribunal recorrido sobre aquela decisão que ela pode estar violando uma norma infraconstitucional. E isso é motivo de ingressar com um recurso especial. Então, primeiro eu dou oportunidade para que o próprio tribunal, através do pré-questionamento, faça um juízo de retratação, que ele modifique a sua decisão. Se ele não mudar o acórdão, o tribunal permanecer, não, eu vejo o teu pré-questionamento, mas não concordo com os argumentos, mantenho o acordo na íntegra. Se manter o acordo na íntegra, eu vou ter que apresentar o recurso especial logo em seguida. Prazo de 15 dias. Saiu a segunda decisão, tem um prazo de 15 dias. Já pré-questionada, eu já apresento o recurso especial. Enquanto não for pré-questionada, eu tenho que primeiro apresentar os embargos de declaração para pré-questionar a matéria, para depois, o mesmo pré-questionamento que eu fiz, que são as questões que suscitei, vou apresentar no recurso especial. E a matéria que eu não suscitar no pré-questionamento, eu não posso suscitar no recurso especial. Eu não posso inovar algo que eu não pedi no pré-questionamento, que eu não alertei os desembargadores. Professor, então, se ele modificar o acórdão, perdeu o objeto, não tem que eu apresentar um recurso especial. Se manter, apresenta-se o recurso especial. Só que o próprio tribunal recorrido, lembra-se que, de acordo com o artigo 1029, o recurso é apresentado ao tribunal recorrido. É aquele tribunal que eu digo, olha, tua decisão não concorda, eu vou recorrer da tua decisão. Por isso chamado tribunal recorrido. O tribunal recorrido vai, intima a parte contrária. Qual é o prazo que a parte contrária tem? 30 dias. 30 dias para quê? Para apresentar o seu recurso. Ele tem 30 dias para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação. Professor, então quer dizer que o próprio tribunal recorrido vai receber as contrarrazões, vai abrir prazo de 30 dias, artigo 1030, para que, o prazo de 15 dias, para que o recorrido, aquele que teve a decisão favorável, o acórdão a seu favor, apresente as suas contrarrazões, para que aquele acórdão não seja reformado, conforme nós já vimos. Professor, depois desses 30 dias acontece o quê? Volta para o tribunal recorrido. Observa que até agora não está no STJ. Ainda está no tribunal de segundo grau, que pode ser um tribunal regional federal ou um tribunal de justiça. E o próprio tribunal vai fazer o quê? Ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Esse mesmo juízo de admissibilidade previsto no artigo 1030. E ele vai fazer o quê? Negar seguimento, se perceber que o recurso especial foi interposto contra decisão uniforme, acórdão, que tenha entendimento pacificado no próprio STJ, ou seja, do STF também. Ou seja, se está em conformidade com o que diz as normas legais e os acórdãos, ou as súmulas e as decisões e o pensamento e a posição daquele tribunal, é lógico que ele não vai mandar o recurso subir. Por quê? Porque sabe que o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento firmado naquele sentido, para que mandar? Não seria econômico, ou seja, não seria célere nem econômico mandar um recurso simplesmente
sabendo qual é a posição, decisões pacificadas de determinado tribunal. Professor, e aí a outra parte sai prejudicada porque ela ingressou com o RESP. O RESP não foi analisado lá no tribunal. Não foi analisado por quem é competente. O próprio tribunal recorrido está fazendo o juízo de admissibilidade e está trancando. Porque quando ele nega seguimento ao recurso, ele está trancando o recurso. Ou seja, se eu não recorrer, não apresentar um tipo de recurso, aquele meu recurso especial vai ficar paralisado e vai voltar à fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado. E para evitar o cumprimento de sentença ou o trânsito em julgado, eu tenho que apresentar um recurso. E esse recurso é o agravo em recurso especial, que é o mesmo agravo de instrumento, a mesma forma de fazer um agravo de instrumento. Ele recebe o nome de agravo em recurso especial. Aonde que ele vai fazer, ó? Artigo 1042. Trancou no juízo de admissibilidade? Eu vou direto para o agravo de instrumento em recurso especial. Mesma aula que nós já tivemos lá atrás. Então ele diz, o artigo 1042, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Lembra que esse processo aqui ainda, ó, não foi para o tribunal competente, encontra-se ainda no tribunal recorrido, e quem fez esse juízo de admissibilidade aqui foi o próprio tribunal recorrido. Ele vai fazer o juízo de admissibilidade. E ele disse que não vai dar seguimento ao recurso. Então, da decisão do tribunal que não admitiu, cabe recurso ou cabe agravo. Seja ele que não admitiu o recurso extraordinário ou o recurso especial, que é o que nós estamos estudando agora no momento. Então, não admitiu que o recurso suba para o STJ, destranca o recurso através de um agravo em recurso especial. Voltando então, professor, apresentei o agravo. O que é que acontece? O próprio tribunal recorrido novamente. Ah, professor, então vai ser o agravo, vai ser dirigido a quem? Novamente, ao tribunal de origem, ou o tribunal recorrido, ou o tribunal que deu aquela decisão, que inadmitiu o recurso seguir. Ele mesmo vai analisar o agravo. E dessa vez ele vai observar o agravo e dizer: parte contrária, apresenta as contrarrazões ao agravo. Apresentou as contrarrazões ao agravo. Encaminha ao juízo de retratação. Porque tem um recurso especial com a matéria. E foi inadmitido. O recurso especial está trancado. Foi inadmitido. Em juízo de admissibilidade. A outra parte volta a agravar dizendo: opa, você está fazendo interpretação errada. Não concordo. Não há nenhum impedimento do tribunal analisar esse meu recurso especial. Ele pede: agravado, apresente as contrarrazões. O agravado apresenta as contrarrazões. Logo em seguida, ele diz, ele analisa, depois que o agravado apresentou as contrarrazões, ele vai dizer: manda para o juiz de retratação. Se houver o juiz de retratação, o agravo não sobe. Destranca-se o recurso e o recurso sobe. Mas se não haver o juízo de retratação, não havendo um juízo de retratação, e desculpe aqui que está escrito retaração, mas é retratação, não havendo esse juízo de retratação, o agravo será remetido ao tribunal, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. Se não houver juízo de retratação, tribunal competente. Se houver juízo de retratação, não sobe. Por que não sobe? Porque destranca o recurso. Então, perderia o objeto. O sim destranca automaticamente o recurso.
ou não, encaminham para o tribunal. E é o tribunal que vai decidir, agora o STJ vai decidir se destranca o recurso especial ou não. E ele pode julgar tudo junto. Manda o recurso especial, que eu vou analisar tudo junto. Segunda possibilidade, o tribunal recebe. Ele entende que está ok. O que é que ele faz? Ele não vai trancar, negar segmento. Ele diz, eu vou mandar diretamente para o juízo de retratação. O juiz de retratação analisa quais são os argumentos que está sendo apresentado em recurso especial. Se ele, beleza, for fazer a retratação, libera. Se não, ele mantém, tranca e, se ele trancar, negar, eu volto para essa situação. Apresento o agravo, contra-razões, novamente juiz de retratação e, se não houver a retratação, permaneceu o entendimento, vai para o STJ e o STJ que vai decidir isso. Então, doutores, vamos tentar fazer um resumo de tudo que foi ensinado. Aconteceu, saiu o acordo do Tribunal de Segundo Grau, pré-questiona-se a matéria, pré-questionada a matéria, e mantida o acórdão, sem modificação, recurso especial. Dentro do recurso especial, o próprio tribunal recorrido, aqui é, tribunal recorrido ainda, ele pede que a parte contrária, no prazo de 15 dias, apresente as contrarrazões. O próprio tribunal recorrido vai fazer o juízo de admissibilidade, se tranca o recurso ou encaminha para o tribunal. Não havendo nenhum impedimento do recurso subir, ele encaminha ao tribunal, ao STJ. No STJ, o processo ele é protocolado, distribuído para as turmas, sorteado ao relator, concluso no relator, ele vai para o juiz de admissibilidade para saber se o recurso atende todos os requisitos legais. Então, aí seria o segundo juiz de admissibilidade que está no artigo 1034. O primeiro juiz de admissibilidade, no tribunal ACOR, ou no tribunal recorrido, está no artigo 1030. E o segundo juiz de admissibilidade, que é feito no próprio tribunal, artigo 1034. Estando ok, faz o voto e designa e pede para o presidente designar data para julgamento. Designada a data de julgamento, na sessão de julgamento, leitura do relatório, e depois vem a sustentação oral, recorrente e recorrido. É permitida a sustentação oral do recorrente e recorrido, do MP, como fiscal da ordem, e depois a leitura do voto, que ele é tornado público, e logo em seguida os outros dois julgadores, ou os julgadores que tiverem que falar, darão o seu voto. E logo em seguida, através do voto vencedor, é feito o acórdão, mencionando os demais votos. Só lembrando, o artigo 937 fala que é permitido que as partes façam a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos nas sessões de julgamento. Então, as partes têm direito de fazer sustentação oral por um prazo improrrogável, peremptório de 15 minutos, quando forem falar, tiver a oportunidade de falar nos autos na sessão de julgamento. Nós já vimos o pré-questionamento, a matéria tem que ser pré-questionada. Saiu o acordo, a primeira coisa que eu faço, pré-questiono através dos embargos de declaração. Essa aula já foi bem explicitada e está em embargos. Lá em embargos eu procuro pré-questionamento e diz: o que é pré-questionamento? Pré-questionamento é questionar antes aquilo que eu vou questionar depois no Tribunal Superior. Eu questiono as mesmas matérias que eu vou questionar no Tribunal Superior. Só que primeiro eu questiono no Tribunal Recorrido, com prazo de 5 dias, que são os prazos dos embargos, e depois eu questiono aquilo que eu já
pré-questionei no tribunal recorrido, agora no tribunal competente. E mudo o nome agora para recurso especial. Eu posso fazer interposição conjunta tanto do recurso extraordinário como do recurso especial? Sim. Professor, interposição conjunta significa um recurso para os dois? Não, duas petições distintas. Mas eu irei fazer, por exemplo, se no Tribunal de Justiça a decisão fere normas infraconstitucionais, que é matéria de RESP, e normas constitucionais, que é matéria de recurso extraordinário. Eu não posso fazer alegar a violação de normas constitucionais e infraconstitucionais no mesmo recurso, porque não tenho cabimento para isso. O artigo 102, inciso 3 da Constituição, fala que quando houver violação diversas, violação lato sensu, da Constituição Federal, isso tem que ser feito através de recurso extraordinário. E quando a violação é de normas infraconstitucionais, como as leis federais, de acordo com o artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, deve ser feita através de um recurso especial, cujo competente para julgar é o STJ. Para questionamento, nós já falamos que é necessário para receber o recurso especial, eu tenho que pré-questionar aquelas matérias que eu irei questionar no recurso especial, tenho que pré-questioná-la no embargos de declaração. Da mesma forma que eu vou fazer quando tratar de matéria constitucional. As matérias constitucionais eu vou pré-questionar no juízo que cometeu, para depois questionar no tribunal competente de julgá-lo. Tem algumas jurisprudências e súmulas, melhor dizendo, que eu oriento que os acadêmicos deem uma olhada e aquele que vai fazer prova do exame da ordem. Há a possibilidade da pessoa desistir depois de ter apresentado o recurso especial? Sim, porque qualquer recurso, o recorrente pode desistir a qualquer tempo, não precisando da anuência da outra parte. Não há requisito para desistência, basta peticionar nos autos apresentando um pedido de desistência. E a renúncia? A renúncia é o ato de não exercer o ato. Então, simplesmente deixar transcorrer o prazo em albis é uma renúncia tácita. Enquanto que chegar nos autos e dizer renuncia ao direito de apresentar todo e qualquer recurso, inclusive dos prazos, eu estou fazendo uma renúncia expressa. Então, tanto a renúncia como a desistência é possibilitada no CPC. Quais são as formalidades que o recurso tem que ter, que tem que cumprir? É o que diz o artigo 1029. Ora, professor, o recurso especial tem algumas formalidades que eu tenho que preparar o recurso em si. Então, qual é a primeira coisa? O recurso especial será dirigido ou interposto, será dirigido perante o tribunal recorrido. Então, eu vou dirigir o endereçamento do meu recurso especial, será dirigido ao presidente ou vice-presidente, dependendo do caso, do tribunal recorrido. E o recurso extraordinário e especial devem ser feitas em petições distintas. Vamos apenas levar em consideração o recurso especial. O que é que vai conter o meu recurso especial? Exposições de fato e de direito. Vamos pensar o seguinte: minhas razões de fato, minhas razões de direito. Lembra do artigo 1014, que nós já falamos lá em apelação? Matéria de fato, que não foi analisada em juízo anterior, não será analisado no recurso especial se não trouxer uma fundamentação de
caso fortuito ou força maior. Lá fala só de força maior, mas no sentido lato. Então, caso fortuito e força maior. Se eu não demonstrar qual foi o impedimento, não é? Ah, eu não fiz porque eu não tive tempo. Isso não é justificativo. Não trouxer isso, não vai trazer matéria de fato em recurso especial, porque só se analisa razões de direito. Traga-me o direito violado. E nós já vimos que esse direito é aquele direito previsto no artigo 103, 105, inciso 3 da Constituição Federal. Porque logo em seguida, ó, no inciso 2 diz o quê? Me traga o cabimento. Professor, cabimento e direito é a mesma coisa? Lógico que não. Cabimento são hipóteses. Por exemplo, eu peço dentro dos autos de execução que o juiz me conceda a penhora online. Eu sei que a empresa tem e digo, seu juiz, conceda a penhora online. O juiz diz, não, eu não vou conceder a penhora online e use outro meio para poder continuar a execução. Ele tem outros meios. Ora, a penhora online é o meio menos gravoso, de acordo com o artigo 805. A penhora online tem previsão no CPC. Se o juiz simplesmente diz, eu não vou lhe conceder, lógico que ele está violando uma norma infraconstitucional que está prevista no artigo 854 do CPC. Ora, norma que não está sendo dado vigência. Eu tenho direito à penhora online e o juiz não quer me dar a penhora online. Então, automaticamente, eu vou dizer, ô, seu juiz, alguma coisa está errada aí. Você está violando norma, você não está dando vigência a preceito infraconstitucional. Guardião, STJ. Se é preceito infraconstitucional, está no CPC, então eu sei que é o STJ. E ao STJ eu vou apresentar o quê? Um recurso especial. Então, apresento o recurso especial depois de pré-questionada a matéria. Então, cabimento é, ó, o juiz está afrontando o artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição, negando vigência à norma constitucional. Como essa vigência se deu, eu explico no direito, nas razões do direito. Eu vou explicar como essa violação ao preceito infraconstitucional se deu. Então, o cabimento é qual foi a violação, razões do direito, como se deu a violação. Professor, e o quarto elemento que eu preciso, que não aparece aqui, que está junto no inciso 3? Pedido de reforma. Eu vou pedir a reforma da decisão. Professor, todo e qualquer recurso, via de regra, então, tenho que fazer esse pedido? Sim. Eu posso fazer de forma simples, variada, muitas pessoas colocam muitas coisas no seu pedido de reforma, mas o pedido de reforma é básico. Diante do exposto, requer a reforma da decisão por ser a mais pura, lídima, verdadeira justiça. Eu peço, ó, por ser a mais pura e lídima justiça. Só isso, só isso. Mas eu já vi vários recursos que as pessoas colocam muito mais coisa nisso daí. O que abunda nesse sentido não prejudica. Se eu colocar só, diante do exposto, requer a reforma da decisão por ser a mais pura e lídima justiça, tá certo? Certíssimo. Posso acrescentar mais coisas? Posso. Não há necessidade. Porque para dar a reforma da decisão, o tribunal vai ter que analisar quais são as tuas razões. Ele vai verificar, tem cabimento? Tem cabimento. Quais são as razões do cabimento? São essas. E eu apresento no recurso. Lembrando que são embargáveis, e nesse caso, embargo de divergência, em recurso especial, quando o acórdão do órgão fracionário divergir do julgamento de qualquer outro ou do mesmo tribunal. Dentro daquele tribunal tem uma decisão que eu não concordo, está divergindo de outro tribunal.
de outro órgão do mesmo tribunal interno. Eu quero unificar embargos de divergência. Ah, está fazendo algo que não é unânime. As turmas não são unânimes. As câmaras não são unânimes. Eu peço a unificação através dos embargos de divergência. Vamos pensar então agora como é que ficaria a folha de interposição. Já vimos, será sempre dirigida, por isso que vai ter folha de interposição, dirigida ao tribunal recorrido. Lembra que ele, inclusive, vai fazer o juízo de admissibilidade. Indico o nome das partes e peço que seja recebida, processada e remetida à corte competente para julgamento. Professor, mas lá no artigo 1029 não está dizendo que tem que colocar o nome da parte, eu não sou obrigado? No mínimo para você identificar. Você tem que identificar quem é que está pedindo aquilo ali. Então você faz e identifica. Eu preciso qualificar? Não, não há necessidade de qualificar. Mas pelo menos digitar, dizer o nome da parte, colocar já devidamente qualificado nos autos, eu devo fazer isso. E se eu quiser qualificar, tá errado? Volto a dizer, o que abunda não prejudica. O que não pode acontecer é faltar elementos. Para quem vai fazer o exame da ordem, utilize sempre essa regrinha advogado OAB número. Ah, professor, mas eu sou mulher, eu quero botar advogada. Você pode ser eliminado do certame, porque a simples identificação entre advogado e advogada gera a eliminação do certame. Ah, mas é machista? Outra discussão. Primeiro, vamos fazer de tudo para aprovação no exame da ordem ou no concurso que você queira fazer, que terá que fazer um recurso especial. Então, folha de interposição eu fecho. Abro as razões do recurso saudando a turma. Professor, eu preciso saudar todo mundo? Se desejar. Eu vou botar egrégio, tribunal, eu posso colocar aqui no endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do egrégio Tribunal de Justiça? Posso, tira daqui. Pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Preciso saudar a turma, colinha da turma, ínclitos julgadores, nobre relator? Não, se eu quiser colocar só ínclitos julgadores, tranquilo, colinha da turma, tranquilo. Só a saudação, lembra, é uma situação de atender o princípio da urbanidade. Lembre-se, se você vai para uma palestra e o palestrante não dá uma boa noite, no mínimo você pensa, ô pessoa mal educada. Educação se mostra. Ah, professor, não quero só fazer tudo isso, quero só simplesmente nobre relator. Sim, posso fazer só nobre relator. Lembra que um processo, lembre só a marcha processual. Primeiro ele vai para o presidente do tribunal, que é toda a corte que você sauda. Depois vai ser distribuído para as turmas, nomeado um relator e depois no julgamento outros julgadores, se houver 2-1 para inverter, e dependendo se for em pleno, todos os desembargadores ou ministros, no caso aqui seria ministro, irão julgar. Então você já salda todos eles que terão acesso ao seu processo. Quem mais vai ficar com o seu processo? Nobre relator. Eu não quero fazer, eu quero fazer só uma saudação, egrégio tribunal. Não tem problema, faz só uma saudação, egrégio tribunal. Isso daí não vai alterar nada. Quem quiser colocar essa saudação aqui, coloca. Quem preferir colocar só egrégio tribunal, já logo no endereçamento das razões, também pode fazer. Ah, professor, eu não quero fazer endereçamento das razões, sou obrigado? Não é obrigado a fazer, mas faz pelo menos uma saudação, então. Então vamos lá, das preliminares. Tempestividade. Eu só vou trabalhar tempestividade naqueles casos previstos no artigo 1003, parágrafo 6º. Quais são, professor? Feriado local. O outro é... para dizer que o prazo é de 15 dias, que eu sei que o prazo é de 15 dias, só está perdendo tempo, filho.
Vai naquilo que é necessário. Falou de feriado local, houve feriado local, faz a tempestividade. Não falou de feriado local, não houve feriado local, não há necessidade de tempestividade, porque o sistema vai calcular normalmente. Eu só coloco a tempestividade para dizer, opa, o teu sistema vai calcular errado, porque tu não sabe que aqui no meu estado, onde eu estou, existe um feriado local e eu tenho que levar em consideração esse feriado local na contagem dos prazos em dias úteis. Cabimento. Cabimento é necessário. O próprio artigo 1029 já fala que eu tenho que informar o cabimento, a demonstração do cabimento. E a demonstração do cabimento, onde que eu vou fazer isso? Logo nas preliminares. Eu vou dizer aonde, qual é o tipo de violação à norma infraconstitucional que eu quero que seja combatida no ordenamento jurídico para não causar insegurança jurídica. Professor, depois eu posso falar também do preparo? Sim. O que é que eu vou falar do preparo, professor? Simples. Você vai falar do preparo se você não tiver tiver o benefício da justiça gratuita. Professor, e se eu não tiver o benefício da justiça gratuita, paguei as custas, eu preciso dizer onde é que estão as custas pagas, vem anexo ao teu recurso. E se eu colocar aqui, que a bunda não prejudica, não vai deixar no juízo de admissibilidade se analisar se realmente o preparo está lá. Não é as tuas declarações que vai dizer, eu não vou fazer porque ele está falando aqui que ele colocou o preparo. Ele não vai deixar de analisar. Ele não falou do preparo. Eu vou não receber. Não há previsão para isso. A previsão é, se não fizer o preparo, apresentar o preparo. Comunicar o preparo é totalmente diferente. Professor, eu tenho que fazer o pré-questionamento do recurso? Não, aqui você vai informar que a matéria já foi pré-questionada. Aqui apenas você vai informar que a matéria já foi pré-questionada. Professor, é um processo que tem vários recorrentes. Então você diz, olha, eu pré-questionei a matéria e ela está em tal evento processual ou ela está em tal folha do caderno processual. Isso ajuda? Ajuda. Então eu digo, a matéria foi pré-questionada, a decisão foi mantida, então todas elas nos artigos, nas folhas tais ou no evento processual tal. Já deixo isso daqui claro que facilita a vida de quem vai analisar. Não é para fazer o pré-questionamento aí é para informar que já foi pré-questionada a matéria. Professor, falaram das preliminares, eu não tenho mais aquelas preliminares básicas. Quais são elas? Ora, veja só, eu não havia necessidade do benefício da justiça gratuita, agora por recurso especial preciso. Eu coloco aí, eu peço a preliminar. Eu quero o efeito suspensivo daquela tutela que foi concedida. Ou seja, eu quero o efeito suspensivo para que não comece a fase de cumprimento e eu venha a ser prejudicado. Porque se não der o efeito suspensivo a esse recurso, eu posso ter prejudicado. Lembra do artigo 995? O que é que diz o artigo 995? Via de regra, os recursos serão recebidos, não serão recebidos no efeito suspensivo. Terão eficácia imediata. Se tem eficácia imediata, eu posso estar no recurso e em grau anterior ou no grau de origem, começar a execução provisória. Eu digo, não, eu quero parar com isso. Então, tribunal, eu quero liminar para que seja dado o efeito suspensivo. E só quem pode dar esse efeito suspensivo é o relator quando tiver com o processo na mão dele. E olha a importância de saudar o relator. No mérito, o que é que eu vou fazer? Síntese dos autos. Eu vou falar de fatos, se você quiser. Vai alterar alguma coisa? Não vai alterar na prática, porque ele já tem a petição inicial e ele vai defender da sentença ou da decisão, como é o caso RESP aqui, do acordo do tribunal em segundo grau de jurisdição. Então ele vai simplesmente analisar o que está ali nos autos, porque tem um relatório e ele vai analisar o relatório.
Professor, então o que eu faço na síntese dos autos? Faço um resumo do que aconteceu no processo, dos pontos mais importantes e daqueles que possam, que você acha interessante, que você pode considerar como uma violação do devido processo legal ou algo assim do tipo. Professor, e do acórdão, o que eu faço? Síntese também. Eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V? Não. Você vai trazer os pontos que tem no acórdão, que esses pontos violam a norma infraconstitucional. E, professor, e na violação? Na violação eu vou dizer como a decisão que eu destaquei aqui no acórdão, olha só. No acórdão eu vou trazer só os pontos que eu considero que violam. Professor, e na violação da norma infraconstitucional? Aí eu vou explicar detalhadamente aquilo que eu falei no cabimento. Como é que houve a violação? E eu vou depois destacar e comprovar porque aquilo que eu destaquei no acórdão viola a norma fazendo confronto. Norma violada com decisão, com parte da decisão que está no acórdão, com aquele trecho da decisão, aquele trecho do acórdão que eu não concordo, trecho do acórdão que eu destaquei aqui. E nessa segunda parte eu apenas faço o confronto. Professor, e se eu colocar o Ctrl+C, Ctrl+V? Tem sido caso de indeferimento. Então, para evitar o indeferimento, de acordo com algumas jurisprudências que já vão nesse sentido, o ideal é destaque apenas os pontos do acordo que você não concorda. Você pontua. Ó, o acordo não fala isso, o acordo não fala isso, o acordo não fala isso. Na violação, o acordo fala isso, mas ele afronta a norma nesse ponto. O acórdão fala e afronta. E como ele afronta a norma. No pedido, como eu falei, que é a coisa bem mais simples, pedido de reforma, diante do exposto, pelo exposto, requer a reforma da decisão por ser a mais pura e lídima justiça. Local e data, advogado, OAB. Então, somente isto é o recurso especial.